Robson Lima aqui, começa seu vlog, e hoje eu vou falar da ideologia alemã do Karl Marx e do Friedrich Engels, um livro importantíssimo para quem quer entender mais sobre a filosofia de Karl Marx e Engels, o materialismo histórico, dialético e basicamente quais foram os fundamentos de toda a teoria que está exposta no Capital e em outros livros também do Marx, que é justamente essa história de materialismo histórico dialético, né? E é um pensador bastante polêmico, então seria legal a gente entender mais algumas coisas. Primeiras coisas primeiro. Ideologia Alemã nunca foi publicado com eles com Marx em vida, ok? A primeira edição do Ideologia Alemã foi feita na União Soviética em 1932. Então você já vê aí que Ideologia Alemã não foi um livro feito para ser publicado. Como assim? Eles queriam publicá-lo, mas acabou não acontecendo, então eles largaram o manuscrito para lá e ficou por isso mesmo, foram escrever outras coisas. Para quem ficou interessado na ideologia alemã completa, a única edição que nós temos em português, que inclusive é considerada uma das melhores traduções do mundo, que é direto do original, etc., é justamente a do Boitempo, que eu ainda vou comprar e eventualmente resenharei para vocês. Mas esse aqui é um vídeo que vai tratar do livro, não do livro pelo livro, capítulo por capítulo, mas do materialismo histórico dialético, que é justamente o que é mais importante dentro da obra do Ideologia Alemã, tanto para vestibular, cursinho, concurso, quanto para um entendimento básico do que é a ideologia alemã e do que isso significa para o pensamento do Karl Marx e do Friedrich Engels, que a gente chama de marxiano, né, que é do próprio Marx, não dos marxistas, das pessoas que vieram depois. O que é materialismo histórico dialético? Primeira coisa que você ouve, você tem uma tese, uma antítese, você cria uma síntese. E aí? É bem isso mesmo. Mas é um pouquinho mais do que isso. Vejam, a dialética ela não é uma criação do Marx enquanto dispositivo para se pensar a realidade, enquanto, digamos, ferramenta filosófica. Ela já existiu, inclusive, até antes do Hegel. A dialética que o Marx estava se referindo, que ele vai colocar de cabeça para baixo, justamente porque ele vai se focar no material, é a dialética hegeliana, ou seja, do George Wilhelm Hegel. Marx, na verdade, e todos os outros filósofos que faziam parte do grupo dos tais jovens hegelianos, eram pessoas dos círculos acadêmicos da Alemanha, que estudavam Hegel e procuravam de alguma forma criticá-lo, superá-lo, adaptá-lo para a sua realidade, enfim, porque o Hegel já havia morrido há algum tempo, então ele tinha deixado essa grande influência na academia alemã, e pessoas mais jovens, como o próprio Marx, estavam tentando ver o que podiam, o que não podiam aproveitar daquilo. Inclusive, se você já leu Ideologia Alemã, ou pelo menos passou os olhos, você vai ver que, na realidade, existem três autores que ele cita por nome, né? Que é o São Max, que é o Max Stirner, o Bruno Bauer e o Ludwig Feuerbach, que inclusive tem as teses sobre Feuerbach na maioria das edições do Ideologia Alemã no fim, né? Ou no começo. Inclusive a edição da Martin Claret, até mais básica como ela também tem essas teses. Essas três pessoas eram parte, como o próprio Marx era, grupo dos jovens hegelianos, ou os hegelianos de esquerda. Eram pessoas que pegavam a dialética do Hegel, mas traziam ela para uma crítica à esquerda, para vocês à esquerda que eu fiz aqui. Que na verdade procuravam criticar aspectos da sociedade prussiana da época, que era um Estado, digamos, que eles sentiam que era um Estado opressor, etc. Pois é. Marx, ele foi se distanciando desse pessoal por um motivo muito simples. Ele entendia que as críticas que eles faziam ao Estado prussiano e ao que estava acontecendo no mundo eram críticas fora da realidade, eram críticas que não tocavam os pontos centrais dos problemas que estavam acontecendo. Para Marx, você tinha que fazer uma filosofia que, por exemplo, se você estava se propondo a transformar o mundo, você não pode fazer isso simplesmente falando de coisas, você não pode fazer simplesmente isso com um sistema lógico bonitão, com uma ótima ideia que você nunca vai botar em prática, não. Para Marx, você precisava partir do que é mais fundamental, do que é mais palpável de tudo, que é a própria matéria, que é você mesmo, o seu corpo, entende? Esse é o grande fundamento do materialismo histórico dialético e de toda a obra de Marx. Não existe
Nada que existe no mundo humano, nada que não venha dos próprios humanos, que não venha do trabalho. Trabalho entendido não como emprego, não como trabalho na fábrica, também, mas o trabalho fundamentalmente como ação humana transformadora da natureza. Entende? Quando a gente fala de trabalho em Marx, a gente está pensando na ação do homem, da humanidade, sobre a natureza. Certo? É isso que a gente está falando. A gente não está falando da fábrica e tal. Isso é um aspecto do trabalho. Certo? Isso é o materialismo, do materialismo histórico dialético, certo? A ideia de que a realidade ela se funda na matéria. Ela não é uma ideia que desce que nem o Platão, entende? Não. Tudo começa na matéria, nas pessoas, capinando, pessoas comendo, pessoas dormindo, pessoas agindo, certo? Beleza. E o histórico, Robson? A ideia, bom, o Hegel tinha uma ideia de uma filosofia da história. Ele dizia basicamente que o espírito humano, a razão humana, certo? E aqui, o iluminismo, né, Robson of Clarung, aquelas paradas lá que o Adorno falou bem depois, lá no Dialética do Esclarecimento, lá em 1940 e pouco. O Kant, né? Pois é. A razão, certo? Nesse sentido que o século XIX dava para isso, não necessariamente conhecimento científico, sistemático, não. É tipo tudo, certo? Uma ética, uma moral que derivava do pensamento racional, não só o pensamento racional em si. A razão, com R maiúsculo. Essa razão nos guiaria para um futuro melhor, etc. Isso seria, digamos, um movimento natural da história. O movimento natural da história seria justamente uma direção a um progresso guiado pela razão, etc. Essa teleologia, certo? Quer dizer o quê? Um telos, um fim. É uma ideia que uma expressão que a gente usa geralmente quando a gente quer dizer que você tem uma ideia que é o fundamento disso, ou seja, você tem uma teleologia da história. Você tem uma teleologia da história no sentido de que a história tem um fim, a história tem um propósito, a história tem um pra quê. Ela não simplesmente é. É claro que ela tem pra quê. É claro que ela existe por algum motivo. Isso é uma teleologia. É uma coisa que da tua cabeça você não tem dados para afirmar isso, você está acreditando nisso. Marx olhava e não, cara, não é isso não. Como eu já disse, tudo se funda na realidade. Se tudo se funda na realidade, então a história dos homens se funda na realidade. Inclusive é até a frase clássica, né? A existência do primeiro pressuposto de toda a existência humana, de toda a história, é que os homens devem ter condições de poder viver. A história é feita por homens humanos, certo? Homens materiais. Esse é o pressuposto de tudo. Então o histórico quer dizer o seguinte, quer dizer que a história é feita na matéria. A história não é uma coisa que desce, não. Ou seja, se são homens e mulheres que fazem a história ela pode ser mudada. Entende? É isso aqui que começa o grande pulo do gato. Você acredita que a história pode ser mudada, que ela não é uma coisa escrita em pedra, porque ela é feita por homens e mulheres? Isso vai te levar à questão dialética, a questão de como ela muda. Então, o materialismo histórico dialético diz respeito às condições de existência da gente, pessoas, né? Como nós nos comportamos ao redor do tempo e da história e como nós mudamos ao redor do tempo e da história. É isso que é o materialismo histórico dialético que a ideologia alemã quer nos trazer. Entende? Aqui sim vai entrar a história do tese, antítese e síntese, quando a gente fala de dialética. Como assim, Robson? Então o que é a tese, antítese e síntese? Tese, antítese e síntese funcionariam mais ou menos dessa forma. Você teria classes capitalistas, que são justamente as pessoas que têm a propriedade privada dos meios de produção, que são sempre pessoas reais, não é uma classe, não. Pessoas reais, não é tipo ideal, não é fato social, são pessoas reais. Essas pessoas, elas têm seus interesses atendidos, tanto porque elas são donas dos modos de produção, quanto elas têm, digamos, influência direta ou não da superestrutura, certo? Que é justamente o direito, a religião e etc. A moral burguesa e tal. Robson,
Então você está me dizendo que o direito em Marx ele é esse instrumento de dominação das classes dominantes. Exatamente. Ah, então o Estado para Marx ele não é aquele ser fora dos conflitos que media. Não, para Marx isso é uma ideologia burguesa. Isso serve para nos encobrir da verdade. É uma ideologia, é uma ideia que serve para encobrir a verdade. Entende? É uma ideia que você joga aqui e não deixa você ver direito o que está acontecendo com você. Entende? Ou com uma classe. Isso é uma ideologia. Para o Marx, pensar que o Estado está além, até porque, segundo o materialismo histórico dialético, não existe nada além de nós. Nada. Nem deuses, nem de Estado, nem nada é além dos humanos. Certo? Então Marx, nesse sentido, está sendo só coerente com ele mesmo. A classe de capitalistas é a tese, porque eles são o status quo. Eles são as pessoas que querem manter tudo como está. Eles são os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes. A classe que tem poder material dominante também é a potência espiritual dominante. Isso é o próprio Marx falando no Ideologia Alemã. A antítese seriam justamente, no caso da sociedade capitalista, os trabalhadores, justamente porque eles só têm a força de trabalho a oferecer, eles são, por estarem expropriados, por estarem em uma situação precária, eles sempre vão ser a fonte do conflito, porque eles sempre vão querer que algo mude, ou mude em revolução, ou mude de alguma forma. Eles sempre vão ser a classe entendida no sentido marxista de classe. Eles sempre vão ser a classe que vai querer mudar tudo. Então essa luta entre eles vai gerar novas sínteses, vai gerar mudanças. E é assim que a história vai andando, certo? Então é por isso que a gente diz que o motor da história, para Marx, é a luta de classes. Ele está certo ao dizer isso? Isso já é uma outra questão. Hoje em dia, muitas pessoas, inclusive marxistas, já questionam a noção de motor da história, porque acusam ela de ser até meio positivista, né? Meio cientificista, no sentido de achar que a história tem uma teleologia, que ela tem um fim, certo? Que ela tem um propósito, um sentido, como se a história não fosse alguma coisa além de nós, um ser, ou enfim. Existe essa crítica? Existe essa crítica, é uma crítica bastante interessante. Porém, apesar da conclusão, nós podemos realmente pensar que não, cara, peraí, não necessariamente quer dizer que essa luta de classes vai levar ao comunismo, que era nisso que o Marx aparentava acreditar. Você pode discordar dessa conclusão. Porém, o método dialético, certo? De Marx, ele acabou se tornando algo que nós podemos usar até hoje, na verdade. E por isso que Ideologia Alemã é um livro tão importante, apesar de não ter sido publicado em vida do Marx. Apesar do próprio Marx dizer que ele abandonou aquele livro A Crítica Roedora dos Ratos. Ele escreveu o livro, ele gostou de ter escrito o livro, mas ele olhou para o livro e disse, cara, tô bem, posso fazer outras coisas. Eu já resolvi na minha cabeça os meus conflitos filosóficos com aquelas pessoas dos jovens hegelianos. Eu já não sou mais um jovem hegeliano, eu sou eu mesmo, eu tenho minha maturidade filosófica aqui, eu vou trabalhar aqui pela revolução do meu jeito e tal. Por isso que, apesar de ser um livro não publicado em vida, ele é um livro importante, porque ele contém as bases do materialismo histórico-dialético. Esse é um resumo bem resumido do que é o materialismo histórico-dialético. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham achado muito útil e proveitoso. Se acharam, por favor, comentários, joinhas, inscrições, espalhem a palavra, porque afinal de contas nós temos que crescer, né? Nós temos que espalhar o evangelho da sociologia para outras pessoas. Muito obrigado, gente, por tudo, tá? Robson Lima, até a próxima, galera. Desligando.